Olá, já estamos de volta com o nosso curso Técnicas de Memorização e Aprendizagem Acelerada com o Alberto Delisola. A gente está começando agora a nossa terceira aula e nessa aula a gente vai falar sobre as técnicas mnemônicas, associação, técnica do vínculo, flashcards e método das jornadas. Além disso, eu espero que você vá fazer mais uns testes instigantes como a gente tem feito, né, Alberto? E vai explicar tudo isso pra gente, o que é isso que a gente acabou de falar. Com certeza, a gente vai explicar esses nomes complicados todos e vamos nos divertir ainda mais com os nossos convidados. Vamos dar mais chance para o Sam poder participar, que o Luciano está roubando a cena. E todo mundo vai reconhecê-lo agora, porque a gente já fez aquela associação. Com certeza, todo mundo já lembrou daquela luz sendo destruída na cara do Luciano. Agora, quando a gente vai falar sobre técnicas mnemônicas, mnemônica significa aquilo que ajuda a memória. E existem pessoas que vão usar uma técnica que eu te chamo de força bruta. O que é a tal da força bruta? Força bruta é você querer memorizar na marra, por repetição simples. E é uma técnica que também funciona. Ela é um pouco mais cansativa, mas ela também funciona. Mas ela tem alguns segredos para funcionar. Talvez você aí não saiba, mas numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás, existia uma coisa chamada orelhão ou telefone público. As pessoas hoje nem usam mais, né? Telefone público, orelhão. E o que tinha esse orelhão, telefone público? Era um aparelho que ficava na rua e você utilizava cartões, ou se você for mais pré-histórico ainda, usava fichas para poder fazer ligações. E naquela época, a gente frequentemente usava na rua, não tinha internet. Sim, imagine um mundo sem internet. E não tinha internet, e para você ter acesso à lista telefônica, a gente ligava o número 102, geralmente, do telefone público, para perguntar para o telefonista um telefone. Não tinha como buscar no Google, ou então você tinha que andar com a lista telefônica para achar aqueles telefones todos. Já ligou, Domingas, no 102 na rua? Imagina, eu não sou dessa época. Você não é dessa época, nem lembra. E o curioso é o seguinte, naquela época, vamos supor que eu estou lá naquele telefone, eu quero saber um telefone. Aí eu ligava. Tarará, beleza. Queria saber o telefone e tal, não sei o quê. O número do telefone é 3262639637. Você pensa, nossa, repetindo, vai voltar. 3262639637. Aí você fica assim, ó. Você estava no telefone, aquela fila enorme, né? Você está lá. 3262639637. É quase um mantra budista. Aí repetiu 185 vezes. E o pessoal da fila reclamando, e você pensa, é suficiente. É suficiente. Repetir. Memória requer repetição. Aí você pega e liga. É conseguir. Aí dá ocupado. O que aconteceu com aquele telefone que você repetiu várias vezes? Você esqueceu. Por que esquece? Se eu repetir tantas vezes, por que eu não memorizo? Tem um motivo. A gente tem uma memória chamada memória operacional. Memória operacional. É uma memória temporária. Você aí que mexe com informática, computação, já deve ter ouvido falar de memória RAM. Memória RAM é aquela memória temporária do computador. A memória operacional é justamente isso. Essa memória operacional, ela vai permitir que você guarde mais ou menos 2 itens simultaneamente. É um número que a gente chama de o número mágico 7. 7 mais ou menos 2. Agora, qual o problema? Quando eu fico repetindo sem parar, eu sobrecarrego essa memória tanto, mas tanto, que eu não consigo transferir isso para a memória de longo prazo. Eu preciso de um espaço. E esse espaço vai ser dado pelo tempo. Se eu repito o telefone uma vez, espero, para depois repetir, essa repetição vai ficar cada vez mais poderosa. Então, se você quer memorizar fórmula, é comum as pessoas que querem aprender fórmula ficarem assim.
D igual a VT, D igual a VT, D igual a VT. D igual a VOT mais meio de T2, 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 D igual a VOT mais meio de T2. Por que que não guarda? Não guarda porque está repetindo sem parar. Mas se a pessoa simplesmente fizesse, D igual a VOT mais, meus tempos de colégio, hein? Mais um meio de T2. E depois, já repeti uma vez, aí passa 1 minuto, 2 minutos, repito. D igual a VOT mais um meio de AT2. Enquanto, olha que curioso, Domingas, quando eu repetir, ainda que eu não estou falando, essa memória está sendo codificada ainda. Só que a gente não sabe. E se você repete sem parar, você simplesmente não permite que essa codificação aconteça. Então, se você quer memorizar a fórmula, dica, escreva a fórmula, seja de física, matemática, cálculo, medicina. Como aprender a tabuada, né? Que a Samara Costa comentou aqui. Vou falar da tabuada, aproveitar esse vinho que fala da tabuada. Você cria o hábito de qualquer exercício de matemática, física ou química que precisar de fórmula. Antes de começar a resolver, você escreve a fórmula com as letras. Escreve ela de forma com as letras. Por quê? Porque a cada exercício você vai escrever. Lembra que eu falei que escrever ajuda? Sim. Você vai escrever e, além disso, vai dar um tempo. E esse tempo funciona cada vez mais. Agora, tabuada. Tabuada também vai ser memorizada usando força bruta. Mas qual que é a dica? Memória requer que você memorize sempre o mínimo possível. Depois que aquele mínimo que você tem certeza, você vai pegar outras coisas. Então, por exemplo, para o cara aprender tabuada, ele tem que criar automatismo. Por exemplo, 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 8, 4 vezes 8. Olha lá, o Sam, eu dou a chance do Sam participar. 32, mas fala diferente. 32, mas fala diferente. Muito bem. O ponto é, a matemática está assim, 4 vezes 8, 32. 2 vezes 4, 8. O Sam estava dormindo e eu acordei ele. Agora, o que acontece? Qual que é o segredo? Ô, Luciano, segura a onda, Luciano. Você tá louco. O ponto é, se você pensa na tabuada e tenta memorizar ela toda de uma vez, ela não vai funcionar. Agora, se você pensa, essa semana eu vou pegar apenas a tabuada do 6. E repete os números do 6 ao longo do dia, respeitando isso. Respeita só o 6 essa semana. Depois que o 6 estiver rápido, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 6, 18, depois que aquilo estiver automatizado, você faz só o 7. Depois que você fez só o 7, você faz o 6 com o 7. Atenção, para a aprendizagem de qualquer coisa, você tem que ter uma preocupação muito maior com a manutenção do que com a aquisição. Adquirir informação, a gente adquire. A manutenção. A manutenção que é o nosso grande desafio por causa do nosso primeiro pecado. Qual que era o grande pecado, Domingas, que eu falei primeiro? Transitoriedade. Eu já não me lembrava, eu já ia falar que eu não me lembrava. Não, eu jamais colocaria... Viu, Domingas, jamais colocaria nessa cilada, né, Domingas? Transitoriedade. A transitoriedade. Então, a transitoriedade, você tem que estar ligado nela o tempo todo. Então, se você quiser memorizar alguma coisa força bruta, tem algumas técnicas legais. Uma técnica é simplesmente essa das fórmulas, você escrever a fórmula. Tem gente que às vezes enche o caderno escrevendo a fórmula. Funciona bem. Esse exercício manual faz você guardar a fórmula. Além disso, repetir em voz alta. Repete em voz alta, escreve, dá um tempo. E mais do que isso, se permita testes com você mesmo. Aí qual que era a fórmula? Você tampa e fala as fórmulas sem ver. Tampa e faz a fórmula sem ver. Agora, se você quiser memorizar, por exemplo, Domingas, um poema. Vamos supor que eu quero memorizar um poema. Você aí de casa quer surpreender a sua namoradinha. Você quer memorizar um poema. O que você pode fazer? Usando a força bruta, ou seja, a repetição pura e simples, se você fizer de forma espaçada, vai funcionar também. Você vai ler o primeiro versinho, tampa e tenta falar sem olhar. E fala. Guardou? Guardei. Aí agora você vai ler o primeiro e o segundo. Conseguiu guardar o primeiro e o segundo? Não. Então repete até conseguir guardar o primeiro e o segundo. Guardou o primeiro e o segundo, vou passar para o quê? Para o terceiro. Só que o ponto é, eu nunca abandono os primeiros. Os primeiros. Esse é o ponto, manutenção. Então, se você quiser memorizar um texto do jeito que está lá, você vai repetindo dessa forma, e vai repetindo, vai repetindo. Se a sua repetição tiver prazos, tiver uns prazos de espera, ela vai funcionar de uma forma muito mais intensa.
É interessante isso, né, Domingos? Manutenção nessa... E o ponto interessante é que as pessoas acham que ficar repetindo sem parar igual um robô é uma ideia boa. Não é. Inclusive porque a pessoa cria um automatismo de não estar raciocinando sobre o que ela está fazendo. A pessoa tem que raciocinar sobre o que ela está fazendo. Agora, outra técnica, além dessas de força bruta, de repetição, que você provavelmente já usou em casa, próxima técnica que a gente vai falar é o método das jornadas. Como que é o método das jornadas? O método das jornadas, você vai criar associações envolvendo aquilo que você quer memorizar e locais que você conhece bem. Por exemplo, vamos supor que você tem que lembrar uma lista de supermercado nova, que a gente vai criar agora. Sei lá, só de 3 itens. Ô Domingas, me fala o que você quer comprar no supermercado, Domingas. Feijão. Feijão. Quero comprar feijão. Sam, o que você quer comprar, Sam? Abacate. Abacate. O que você quer comprar, Luciano? Açúcar. Açúcar. Agora, eu vou usar uma outra fórmula, uma outra técnica diferente daquela. Apesar de eu, mais uma vez, insistir que aquela outra é mais poderosa para a lista de supermercado do que essa. Mas essa aqui também funciona bem. Você pode associar aquilo que você tem que fazer com visualizações envolvendo o ambiente em que você está. Por exemplo, você tem que lembrar de comprar feijão. Você pode simplesmente imaginar no seu quarto, começa uma jornada, começa um caminho usando o seu quarto. Aí você imagina no seu quarto que a sua cama está lotada de feijões. Imagina que tem vários feijões no seu quarto. Imagina que tem um feijão gigante no seu quarto. Você aí de casa, imagina que o seu quarto está cheio de feijões. Por quê? Porque, na verdade, memória é pegar aquilo que é novo e criar uma conexão com aquilo que você já sabia. Isso é memorizar. Então, se você já sabe onde é seu quarto, já tem a visão do seu quarto, então você consegue fazer essa associação. Isso que os gregos utilizavam para memorização de discursos, por exemplo. Para memorizar discursos, eles imaginavam cada pedacinho do discurso numa jornada. Então, já imaginou que na sua casa está cheio de feijão no quarto. Aí você vai no corredor, imagina o corredor da sua casa um abacate gigante. Imagina que você saiu de sua casa num dia estranho, que tinha um monte de feijão em cima da cama, e depois tinha um abacate gigante no corredor. Se você vai simplesmente refazer esse trajeto mentalmente, você vai acabar lembrando dos itens. Então, por exemplo, eu posso imaginar que depois no banheiro tinha açúcar. Você pode imaginar que o vaso sanitário estava lotado de açúcar. Imagina um vaso sanitário cheio de açúcar. E que depois no chuveiro eu tinha, sei lá, muito milho. Aí imagina que você foi tomar banho no chuveiro e está saindo aquele milho todo do chuveiro. Aquele milho todo está saindo do chuveiro. E eu posso criar mais um item ainda. Fala, Luciano, um item. Guardanapo. Guardanapo. Aí você, agora, vai perceber que depois que saiu do banheiro, você foi para a sala de jantar. E na sala de jantar não tinha mais a mesa. Eu tinha só um guardanapo gigante substituindo a mesa. E mais do que isso, eu quero comprar uma bola. Eu vou imaginar que eu saí da sala de jantar, fui para a sala de televisão e eu peguei uma bola e quebrei a televisão. Agora, se eu tampar isso aqui, eu consigo me voltar imediatamente, que no meu quarto tinha o quê? Feijão. Depois no corredor tinha o quê? Abacate. Depois no vaso sanitário eu tinha o quê? Açúcar. Depois no chuveiro eu tinha o quê? O milho. E depois eu vou lembrar que a mesa foi substituída por um guardanapo. E lembrar depois que a bola quebrou a televisão. Esse é o método das jornadas. E depois eu vou fazer um exercício com vocês aí de casa que vão perceber como que ele realmente funciona de uma forma ainda mais interessante ainda, que é uma adaptação que vai chamar o Palácio da Memória. Agora, vamos fazer uma outra técnica, que chama o método do vínculo. E vamos memorizar uma lista de 10 objetos. Não serão objetos que estão aqui na sala, e cada um vai falar um objeto também. Fala objeto, Domingas. Caneta? Uma caneta. Não precisa ser coisas da sala, muito bem. Luciano? Rápido. Um carro. Um carro. Sam? Um pão. Um pão. Eu vou colocar uma TV.
Mais um objeto, Domingas. É uma antena. Uma antena. E vocês de casa vão memorizar esses objetos com a gente agora, hein? Objeto, Luciano. Um liquidificador. Liquidificador. Vai pensando no seu, hein, Sam? Ganhar o tempo da TV. O tempo da TV é caro. Pode falar? Por favor. Um unicórnio. Um unicórnio. Mais um. Mais um, Domingas. Um hipopótamo. Um hipopótamo. É só inspirado. Não, então, cada um quer superar o outro, é isso? Unicórnio. Como funciona essa técnica? Vou colocar mais 2 objetos, só para ficar com 10 objetos. Isso que você está falando é do método do vínculo, é isso? Do vínculo. Vou ensinar o vínculo já direto na lista. Para tudo. Para Tá. tudo já. Mais um objeto. Uma janela. Uma janela. Um objeto, Sam. Objeto. Se você falar um nome bem grande, vai caber aí no papel. Ô, Sam, por favor, Sam. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Como funciona o método do vínculo? É um método que as pessoas popularmente chamam de um método da historinha. A gente intuitivamente faz isso no colégio. Inclusive, uma vez num programa de TV, foi um programa que eu fui em 2006, nossa senhora, tem 10 anos. Ignore esse fato que foi em 2006. Eu estava com a Alcione no programa e ela lembrou que ela criou uma música para memorizar a história dos astecas e dos incas. E foi tipo o que a gente está fazendo agora, vai criar uma historinha para memorizar esses objetos. E você que tem criança em casa, use essa técnica com crianças porque ela estimula a imaginação, elas adoram fazer isso. E vamos fazer aqui coletivamente uma historinha. Eu vou começar e como funciona essa historinha? Ela só pode envolver um objeto com o próximo. Então eu vou começar. Eu tinha uma caneta e era uma caneta mágica. Era uma caneta mágica que eu desenhei um carro e esse carro se tornou realidade. Aí a caneta não existe mais. Domingas vai continuar a história falando do carro com o pão. Qualquer associação envolvendo carro e pão. Pode falar, Domingas. Desenhei o carro, mas eu lembrei que eu estava com fome e eu comi um pão. Aí você estava dentro do carro. Imagina então a Domingas no carro, cheio de pão lá dentro. Cheio de pão, o carro todo cheio de pão. Carro todo cheio de pão. Já criamos já o carro junto com o pão. Aí agora, Luciano, o pão com a TV. Bom, eu na verdade estava sendo exibido na TV. E o Era pão? um filme E o pão? fazendo pão. Ah, aí o Luciano, na verdade, se tornou um professor de educar. E ele estava Palmeirinha fazendo que se cuide. pão, ele estava fazendo pão no Ótimo. programa de TV. Ótimo. E agora, você vai criar uma associação envolvendo a TV com uma antena. Cria uma coisa engraçada envolvendo uma antena e uma TV. Vamos lá, Sam. Vamos lá. E o Luciano estava na TV ensinando e começou a pegar mal. Não sei por algum motivo a minha antena de internet. E eu fui lá, arrumei e ficou boa. Aí você vai imaginar então que a imagem começou a ficar ruim, a TV, na verdade, começou a ficar ruim e a antena começou a falhar. E agora eu vou imaginar que eu tinha um liquidificador que é diferente. Esse liquidificador era uma antena parabólica. Imagina uma antena parabólica e que eu vou fazer um suco usando esse liquidificador. Aí eu comecei a pegar esse liquidificador e fazer um suco. E você vai fazer o quê envolvendo liquidificador e unicórnio? Cuidado com as cenas violentas. O que você vai fazer, Domingas, envolvendo liquidificador Não, e não unicórnio? sou eu quem está ensinando lá as aulas de culinária, é o Luciano. Não, mas aí isso é uma coisa Aí eu interessante. não posso mais voltar? Esse que é o ponto. Nessa técnica, eu não volto posso atrás. voltar. Por quê? Porque senão eu crio confusão. Porque eu estou criando um vínculo desse com esse. E só desse com esse, só desse com esse, só desse com esse. Então Se eu não eu volto pra volto, trás. a memória não funciona. Então, Tá. na verdade, o vínculo agora que eu já fiz da TV da Liquidificador. antena com o liquidificador. Tem que ser liquidificador com unicórnio. Tem uma associação que é muito fácil ajudar vocês, que eu queria fazer guisado de unicórnio. Então eu peguei um unicórnio, Muito fácil. e comecei a deixar lá o pau quebrar. Aí tava igual a Uni, né, do Caverna do Dragão. Aí eu peguei aquele unicórnio e comecei a fazer o guisado. Agora, mais interessante é o seguinte. O guisado Que era esse- pro unicórnio, pro hipopótamo. É um guisado, é pro foi dado hipopótamo. pro hipopótamo. E o hipopótamo, imagina o hipopótamo comendo. Sim, você imagina.
você ouvinte, está acompanhando a nossa historinha? Tem que visualizar. Se você não visualizar, não vai funcionar. E aquele hipopótamo, agora eu vou continuar com a história, aquele hipopótamo estava muito inquieto, porque ele morava num apartamento que era muito apertado. Era um apartamento muito apertado, estava incomodando, e aquele unicórnio decidiu que a vida não era mais suficiente. E aquele hipopótamo decidiu dar um basta e pulou a janela. Só que aí ele pulou a janela, e aquela janela ficou toda despedaçada lá no chão, e eu simplesmente vou pegar aqueles cacos de vidro da janela e guardar tudo dentro de um guarda-chuva. Imagina um guarda-chuva com cacos de vidro ou um guarda-chuva simplesmente todo cheio de vidros. Agora vamos lembrar da nossa história. Eu tinha uma caneta e depois o que eu fiz com a caneta? Desenhou um carro. E o que tinha dentro do carro? Pão. Pão. E o que aconteceu com o pão? O pão foi feito na TV. Não, foi ensinado na TV. O pão estava sendo ensinado na TV, pelo Luciano. Por mim. O Luciano acabou virando objeto aqui que não tinha. Estava sendo ensinado na TV. E o que aconteceu com a TV? A antena falhou. A antena falhou. E o que eu fiz com a antena? Botou um liquidificador para... Eu usei a antena de liquidificador. E o que eu fiz no liquidificador? Um guisado de unicórnio. O unicórnio. E para quem que eu dei esse guisado? Pro hipopótamo. Pro hipopótamo. E aquele hipopótamo, o que ele fez? Pulou a janela. Pulou a janela. E a partir daí, o que ele aconteceu com aqueles cacos de vidros? Eu joguei no guarda-chuva. Ou seja, se você agora tira da... Isso, deixa assim, deixa longe, deixa que não, pra gente fazer a história, para as pessoas não terem acesso aqui mais, isso. Isso, deixa assim. Agora a gente consegue lembrar todos os objetos juntos, a gente vai usar só a historinha. Qual que foi o primeiro objeto? Caneta. E depois, Luciano? Carro. Depois do carro. E depois do pão? Foi a TV. Depois da TV? Antena. E depois da antena? O liquidificador. E depois do liquidificador? O unicórnio. E depois do unicórnio foi hipopótamo. E depois? A janela. E depois... Depois da janela. Saúde. Depois da janela? O guarda-chuva. E depois o Alberto morreu e começou a tossir de forma louca. Bebe uma aguinha. E comeu Atenção, Vai beber atenção, uma vou fazer aguinha. uma quebra. Eu vou pegar aqui uma água de boa, discreta, ninguém percebeu. Ninguém percebeu? Sabe que você precisa beber água para melhorar a sua memória? Nosso patrocinador oficial, água. Água, vamos lá beber uma água então. Não, inclusive quero saber se o pessoal de casa está acompanhando esse método todo, porque você vê que tem que utilizar a imaginação para você melhorar a sua memória, Sim, né? E o legal é que se você consegue transformar a memória em algo lúdico, a sua memória vai funcionar melhor. Inclusive o pessoal do chat. Será que você lembra todas as palavras? Vou lançar um desafio para o chat. Escrever a lista das palavras de trás para frente. Porque se você também lembrar a história de trás para frente, você também consegue. Então você aí de casa, já começa a mandar no chat. Será que você vai lembrar todas as palavras? Foram 10 palavras. Elas de trás para frente. Aí você vai ter que fazer igual o Michael Jackson. Você vai ter que ir voltando, vai ter que ir voltando. De trás pra frente, fazer... o desafio de trás para frente. Você começa no guarda-chuva para lembrar da janela e vai lembrando delas. E depois, Domingos vai comentar como que foi o sucesso aí das pessoas comentando sobre o uso da técnica do vínculo. Essa técnica... A gente tem que lembrar o seguinte, técnica de memória, você tem que pensar no contexto da sua aplicação. Aliás, contexto é uma coisa essencial para a aprendizagem. Não sei se vocês sabiam, fizeram um teste de memorização de listas, tipo essa, e o cara era um mergulhador, e aquele mergulhador estava no fundo do oceano e foi memorizar listas no fundo do oceano. É um trabalho estranho. Mas, enfim, ele estava lá memorizando com umas plaquinhas as listas. E quando ele não estava usando técnica de memória nenhuma, usando, tipo a gente no dia a dia, tentando memorizar, e você estava lá no fundo do oceano memorizando aquelas plaquinhas de números de palavras. Quando ele saiu, ele foi perguntado para ele as palavras, ele lembrou de algumas. E isso eram dezenas de palavras, não eram listas pequenas assim, eram dezenas de palavras, ele lembrou algumas. O que é interessante é que quando ele voltou para o fundo do oceano e perguntou novamente quais eram as palavras, ele lembrou muito mais palavra do que quando estava lá de fora. O nosso ambiente, o nosso contexto de aprendizagem, ele também ajuda muito. Altera a nossa memória. Então, por exemplo, se você tem o hábito de estudar sentado numa carteira de forma bem adequada e de forma bem ereta, uma forma parecida com a da escola, você vai ter um desempenho melhor do que estudando largado. A gente associa do nosso ambiente dicas inconscientes
da nossa aprendizagem, da nossa memorização. Que a gente volta naquela história de não ler o que você tem que fazer na prova no dia seguinte na cama, né? Perfeito, que você faça perfeito. isso em outro lugar. Não, e diga, pode falar o que o pessoal está perguntando? Não, eu queria saber, porque a gente está falando aqui da memorização de listas, de nomes, de palavras, né? Existe algum método, uma pergunta da Maria Santana, a nossa produtora, está querendo saber se existe algum método para não esquecer chave, celular. O Sam já deu aquela dica de deixar sempre no mesmo lugar, que você já tinha comentado, que dá super certo. Chaves e celular. A irmã dela sempre esquece, sempre se esquece. Na verdade, o grande problema que a gente tem com objetos é multitarefa, sempre. Sempre que você tiver com o celular na mão e você tiver e você vai guardá-lo, por exemplo, você está com o celular na mão e alguém te fala, Roberto, deixa o celular aí e vem resolver essa questão. Você vai colocar no lugar que você não pensa. Agora, tem uma técnica legal, além do hábito de deixar sempre no mesmo lugar, que é a chamada objeto inesquecível. O que é isso? Vamos supor que você foi para a academia. Você foi para a academia de carro. Você foi para a academia de carro e tá lá, vive de boas, tal, academia boa, daquelas academias que tem no shopping, né? Aí você tá lá no shopping e você tem você trocou de roupa, você chegou lá de terno, mas queria colocar a roupa da academia. E você deixou aquela mochila na academia, só que você frequentemente acaba esquecendo o terno lá e volta com a roupa da academia para casa. E isso é um problema. O que você podia fazer? Tem um objeto que ele tem que é inesquecível, que é a chave do carro. Por que a chave do carro é inesquecível? Porque ele vai ver o carro. Então ele vai chegar. Cadê minha chave do carro? Se a chave do carro estiver junto com os objetos que serão esquecidos, ele vai se lembrar. Inclusive, uma dica que eu dou é as pessoas associarem mais os seus pertences ao celular. Porque ao mesmo tempo que o celular está nos tornando um pouco mais burros, estamos ficando um pouco menos atentos, as pessoas têm uma atenção em relação à presença do celular que é absurda. Tipo, a pessoa tem que checar o Facebook a cada 5 minutos. Aliás, meu Facebook aproveite para dar o seu endereço. Facebook.com. Por falar em vínculos e associações. Perfeito, porque aqui é tudo contextualizado. Facebook pode curtir lá para poder ter materiais novos. Já vi esse Você endereço dar o link em do outro Facebook, lugar. né? Porque senão as pessoas não sabem. Ou no YouTube. Inclusive tá na tela, viu? Já estamos. Tá na tela já lá, tá lá, ó. Já colocaram lá. Olha lá, super para memória não também. Gente, pessoal, esquecer. gente boa demais. Né? Não, mas É isso YouTube faz- /supermemória. Mas tem a coisa da repetição. Sim, que é você claro, nunca- a minha jamais aula é o esqueceria. merchandising já usando o problema da transitoriedade. Porque você vai se inscrever no meu canal do YouTube e ajudar na divulgação das aulas gratuitas. E se inscrever na Educar também. Já fez sua matrícula? Tem que fazer matrícula para poder assistir às aulas várias vezes e ter certificado. Só ganha certificado quem está assinando, não é isso, Quem é o Danilo? assinante, exatamente. Só assinante que ganha certificado. Agora, o que acontece? A pessoa está tão acostumada a ficar checando essas redes sociais que ela já tem um monitoramento de, cadê meu Facebook? Então ela sabe onde está o celular. Se você deixa a carteira sempre junto com o celular, sempre junto com a chave, o celular acaba se tornando um objeto inesquecível, também porque as pessoas têm esse hábito de querer saber onde está o celular o tempo todo, então acaba funcionando também. Agora, o mais importante de tudo é hábito. Crie o hábito de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Porque se você cria o hábito, se você for fazer inconscientemente, o inconsciente vai fazer igual o hábito. O inconsciente segue o hábito. Agora, se cada dia você faz de um jeito, quando o inconsciente for fazer, automaticamente ele vai fazer de uma forma louca, que você nem imagina, que é aquela pessoa que coloca o carregador de celular dentro do congelador. Já viu essas coisas? A pessoa coloca o controle remoto dentro da geladeira. Ou então que vai tira a casca da banana e joga a banana fora. São estratégias que realmente acontecem e que são bem ruins. Agora, a nossa próxima técnica, que é uma técnica bem interessante, é uma adaptação, e pode deixar agora só nas imagens dos números, é uma adaptação daquela método das jornadas. Ou seja, a gente vai criar uma associação usando esse quarto. E vamos memorizar agora uma lista de 15 itens. 15 itens. 15 itens. E o primeiro é Domingas que vai falar. Qual que é o primeiro, Domingas? Primeiro é aquecedor. Não, Não, pelo não. número, opa. Não, esquece esquece aquilo. Esquece é os uma números. lista para a gente aprender. Uma lista nova. Luciano, Isso, caderno. caderno. Outra lista. Outra lista. Porque aqui é Caderno. tudo feito ao vivo. Vamos lá, caderno. Sam, fala um. Vai lá, Sam. Peraí. Tem que ser associado ou tanto faz? Não, Vaso? qualquer coisa. Não Vaso. tem nada a ver com a imagem Nada lá. a ver. A imagem a gente vai usar para guardar os objetos.
Domingas. Persiana. Persiana. Luciano. Cartolina. Cartolina. Agora vamos pegar objetos. Objetos, eles favorecem a nossa imaginação. Mais um objeto, Luciano? Carteira. Carteira. Domingas? Vaso. Vaso já de foi. novo. Vaso já foi. Perdeu. Perdeu. Não vale Minha repetir que memória perdeu. já tá falhando. Vai você, tudo bem. Pode Copo. ir. Copo. Sam. Loja. Loja. Objeto? Eu não entendi. Ô, Sam. Sam. O coleguinha... Baralho. Obrigado, Luciano. O coleguinha tem um tempão para escolher a palavra. Olha, o Luciano tá... Vamos lá, Sam. Vamos. Vai, Sam. Senão, o Luciano Vou te dar uma tá- dica, hein? Almofada. Almofada. Domingo já entrou no ritmo. Almofada. Nono. Sam, vou te dar uma ajuda. Microfone. Microfone. Ó, vocês estão perdendo. Eles estão brigando lá, o Domingas está falando as palavras. Caneta. Qual? Caneta. Caneta. Vai lá, Sam. Cabide. Cabide. Mais um. Livro. Livro. Mentes Brilhantes. O livro Mentes Brilhantes de Alberto Delismo. Esse é um bom convidado, viu? Esse é um bom convidado. 13. Mais um objeto. Convidado fixo. Convidado fixo. Objeto, Domingas. Jarra. Não, mas já tem vaso. Ah, já foi. Não Então, eu tô sendo gongada. Caixa. Caixa. Vai lá, Luciano. Tapete. Tapete. Vamos lá, Sam. Abajur. Abajur. Agora pode deixar só no PowerPoint e eu vou ajudar vocês a criar as associações. E todos nós, incluindo você aí de casa. Você aí de casa também vai memorizar comigo esses 15 objetos. Memorizar esses 15 objetos agora comigo. Agora, você tem que imaginar. Se não imaginar, não vai acontecer não. Você tem que imaginar, porque senão a magia não vai acontecer. Imagine que nesse quarto, logo no 1 tem um preto, logo no cantinho esquerdo. No meio esquerda. Na janela. Logo acima do aquecedor, na janela, eu tenho o número 1. Imagine que essa janela foi quebrada por um caderno gigante. Olhe para aquela imagem. Imagine um caderno gigante quebrando aquela janela. Agora, você vai imaginar, tem um aquecedor que é o 2. Você vai imaginar que aquele aquecedor estava dando problema. Ele estava aquecendo demais. Aí você decidiu pegar um vaso gigante, ficou com raiva e começou a destruir o aquecedor. Imagina você com um vaso destruindo o aquecedor, e o aquecedor quente derretendo os pedaços do vaso. Imagina o aquecedor e o vaso meio derretendo, você quebrando o aquecedor. E o terceiro objeto que eu tenho é persiana. Perceba que o 3 são velas. Imagina que aquelas velas estão queimando uma persiana. Imagina que tem uma persiana extra lá, e essa persiana está sendo queimada, está sendo queimada, está sendo queimada. Agora no quarto, imagina que eu tenho uma cartolina. Você imagina que naquele lugar lá, eu fiz um buraco na parede e peguei uma dessas cartolinas coloridas, talvez a rosa, e eu simplesmente fiz um buraco e atravessei aquela parede com uma cartolina. Imagina a cartolina no 4. Agora os 5 são perfumes. Imagina que aqueles 5 onde tem perfumes, você pegou todos aqueles perfumes e colocou na sua carteira. Imagina você pegando a sua carteira de dinheiro, ou uma carteira qualquer, e colocando aqueles perfumes lá do objeto número 5. Agora, vamos lá. Vamos agora interromper por causa da transitoriedade. Ah, sim. O 1, o que era o 1? Olhando só para lá. Caderno. Caderno. Era o caderno gigante na janela. Você de casa vai acompanhando. E o 2, eu tinha o quê? Vaso. Vaso. Era o vaso que estava gigante, quebrando o aquecedor e até foi um pouco derretido. Agora, no 3, na vela, eu tinha o quê? Uma persiana, que estava pegando fogo. Agora, no 4, eu peguei aquele 4, fiz um buraco e coloquei uma cartolina. E no 5, o que eu fiz no 5? Eu peguei aqueles perfumes como? Colocou na carteira. Tudo Coloquei na carteira. E eu posso continuar com a nossa jornada agora. No 6º tem uma gaveta. Imagine que aquela gaveta, você pegou um copo gigante e conseguiu. Sabe no desenho animado, quando eu tinha aquela bolsa bem pequenininha e eles colocam um negócio gigantesco lá dentro?
Imagine então que aquela 6, que é uma gavetinha, você pegou um copo que era do tamanho de você. E aquele copo você conseguiu colocar dentro daquela gaveta. Imagine o copo dentro daquela gaveta. Um copo bem grande e ele acaba estourando lá dentro da gaveta. E você acaba escutando barulho. Agora, no 7, que é um puff, você vai imaginar que tem um baralho. Só que esse baralho é um baralho gigante. É um baralho que está andando, como uma pessoa. E ele está pulando em cima do puff. Imagine o baralho pulando no puff. O baralho aí tem bracinhos, talvez ele até solte uma gargalhada ao dar cada kick e pular no puff e vai pulando no puff. E em 8º, eu tenho uma almofada. Imagine que você estava querendo acertar aquele espelho de qualquer jeito numa guerra de travesseiros. E que você pegava aquela almofada, tentava, atacava, julgava, até que você quebrou o espelho com a sua almofada. E no 9, eu tenho um porta-retratos. Um porta-retratos no canto lá da cama. E você vai imaginar que naqueles porta-retratos, eles são feitos com microfone dentro. Imagina que está saindo vozes daqueles retratos. Retrato é uma palavra tão antiga, né? A palavra é tão antiga, ninguém fala retratos mais. Aquelas fotos que estão lá no 9, imagina que elas são como um microfone. Ou então, que a moldura dessas fotos são 4 microfones grandes. Imagina aquela moldura lá. E no 10º, lá em cima, sobre a cama, vai imaginar uma caneta. Imagine que você queria fazer uma poesia de amor. E você subiu lá naquele 10 e começou a escrever aquela poesia de amor. E agora a gente consegue, a partir do 1, fazer mais uma interrupção por causa da transitoriedade. O primeiro era o caderno. Segundo, vaso. Terceiro, persiana. Quarto, cartolina. O quinto, carteira. O sexto, copo. O sétimo, Baralho. O oitavo, Almofada. O nono, microfone. E o 10º, Caneta. a caneta. Estamos indo bem. Oh. E você de casa está conseguindo? Você de casa aí está conseguindo? Bom, agora o 11º, eu tenho um cabide. Você vai imaginar o seguinte, que você estava na sua casa e as fronhas não tinham travesseiro dentro, não tinha realmente um travesseiro, e você, para poder enchê-los, encheu os travesseiros, as fronhas de cabides. Imagine que, na verdade, aquela consistência daquelas almofadas, daqueles travesseiros, são cabides. Imagina que tem vários cabides e alguns até estão saindo para fora. Então imagina que o 11 são apenas cabides que estão dentro daquelas fronhas. Agora, no 12, você vai imaginar um livro gigante deitado na cama. Imagina um livro mesmo, gigante, aquele livro da sua casa. Imagina um livro gigante deitado na cama. Agora, debaixo da cama, no 13, bem debaixo da cama mesmo, você vai ver que tem uma caixa. Imagina uma caixa gigantesca de explosivos debaixo da cama. Só que é uma caixa muito grande, que você começa a puxar e a cama fica toda para cima. Imagina que tem uma caixa gigantesca. Aliás, essa cama, ela não está mais sustentada no chão. Ela está sobre uma caixa, talvez de madeira, talvez que você tenha criado agora. E a cama toda sobre a caixa. E o 14 no chão. Eu vou ter no chão. O que foi? O tapete. Você vai imaginar, na verdade, que o chão tem um tapete. Só que esse tapete é um tapete mágico. Você imaginar que esse tapete está voando e todos os objetos agora estão trepidando por causa desse tapete mágico. E depois vou comentar por que eu não imagino apenas um tapete. Por que eu criei essa associação de estar voando. Mágico. E no 15, lá no teto, você vai imaginar que tem um abajur. Lá no teto. E aquele abajur é um abajur diferente, que pode cair a qualquer momento. Imagine que, para ele não cair, e você poder usar esse abajur, você vai imaginar que você vai ficar preso no teto, igual Homem-Aranha, lendo debaixo do abajur. Imagina que você está no teto, lendo debaixo do abajur. E agora faremos nosso grande teste. Vamos agora lembrar de todas as palavras. Primeiro objeto era? Caderno. Segundo objeto? Vaso. Terceiro objeto? Persiana. Quarto? Cartolina. O quinto? Perfume. Carteira. Não, o perfume está lá. Perfume tá lá, é a carteira. E o sexto? Copo. O sétimo? Baralho. O oitavo? Almofada. O nono? Microfone. O 10º? Caneta. O 11? Cabide. O 12? O livro.
O 13? O tapete. O 14? Tapete. E o 15? Abajur. Agora, o mais curioso é o seguinte, chegasse Domingas. Muito bem, muito Vamos bem. vocês, pessoas de casa que seguiram também. Agora, Domingas, se eu te perguntasse qual é o 9, o que você diria? Microfone. E se eu te perguntasse, Sam, qual é o 7? É o baralho. Percebam qual que é a diferença desse método para o método do vínculo. A diferença é a seguinte, o vínculo, todas as palavras estão interligadas. Neste Palácio da Memória, que é uma adaptação do método das jornadas, os objetos não estão associados uns com os outros, estão associados com os locais. O local faz toda a diferença. Sim. Então, a partir dos locais eu pego referências. Tem pessoas que me falaram que criam referências usando esse método, usando os pontos do ônibus. Ele imagina os objetos da lista, por exemplo, de supermercado, que a gente, quando pega o mesmo ônibus, sei lá, 2 anos, 3 anos, passando os mesmos pontos, a gente consegue mentalmente repassar todos esses pontos. Você pode pegar esses pontos de ônibus e imaginar. Agora, o mais curioso é que, pode deixar agora nessa tela, eu quero que o pessoal de casa veja se vocês sabem todas e escrevam os objetos na sequência correta. A partir do 1, do 2. Agora deixa a imagem do PowerPoint para eles, porque sem o PowerPoint eles não vão lembrar. Eles não vão lembrar. Enfim. Agora, o que você achou dessa técnica, Domingas? Eu achei muito legal, inclusive tem já uma mensagem aqui do Oséias, enquanto a gente mostra lá esse desafio, né, pro pessoal. Vai escrevendo, gente, vai escrevendo. Vão anotando. O Oséias está dizendo assim, Oséias Dias está dizendo que ele trabalha no escritório de contabilidade e que agora a vida dele vai ficar mais fácil com essas técnicas de memorização. Com certeza. Ele até pergunta se essas técnicas podem ser usadas por pessoas que têm a doença de Alzheimer no seu estágio inicial, porque ele acha que vai facilitar muito a vida. Não, né? Realmente ajuda sim, pode ser utilizado assim. Agora, quem tem Alzheimer, é importante a gente incentivar o hábito. Bom hábito de memória. Aquele hábito comportamental. Bom hábito de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, seguindo sempre a mesma rotina. Olha, legal. Muito boa muito bom esse comentário do Oséias. E a gente já tem uma resposta. A Natália já ganhou só pela velocidade. Que isso? Caderno, vaso, persiana, cartolina, carteira. Posso falar tudo? Pode falar tudo. Carteira, copo, baralho, almofada, microfone, caneta, cabide, livro, caixa, tapete, abajur. O Eduardo Melo acabou de mandar também com a mesma sequência. Conseguiu, e ele ainda pôs os números. Ah, esse aí brilhou, hein? Esse brilhou. Eduardo Melo e Natália Bazan. Ó. Gente, só ganharam. Só o joinha do Alberto. Só o joinha de vocês. Aê! Muito bom. Muito bom. Bom, espero que você tenha gostado dessa técnica. Agora, como você pode utilizar? Você vai criar o seu próprio mapinha desse na sua casa. Você cria qual que é o seu 1, qual é o seu 2, qual é o seu 3. E o legal é que, apesar dessa técnica talvez ser um pouco mais difícil de utilizar do que a técnica passada, essa técnica ela tem um aspecto lúdico muito maior. Sim. É muito mais divertido a gente ver essa técnica acontecendo. E lembre-se, memória é hábito. Crie o hábito de fazer isso. E mais ainda, se você tem uma criança, ensine que estimular a memória é divertido, pode ser divertido aprender, não tem que ser realmente uma coisa ruim. Eu como em casa, eu conheço os objetos onde estão, em casa, então eu posso, no meu quarto ou na minha sala, elencar esses objetos e fazer essas associações. Porque na verdade o seu quarto você já sabe. Ou seja, eu estou pegando algo que eu já sei. Eu só peguei essa imagem aqui, ela tinha que ficar toda hora, essa imagem do PowerPoint tinha que ficar toda hora, por quê? Porque esse quarto não é um quarto nosso. Ou seja, a gente tem que ter essa percepção do quarto. Mas se for seu quarto, você sabe qual que é o número 1, onde está o número 2, o número 3, o número 4, e assim você vai criando. Inclusive nos campeonatos de memória, em que eu sou recordista latino-americano de memorização, é uma adaptação dessa técnica que a gente utiliza. Para memorizar baralhos, eu não imagino que você aí está com a pretensão aí de, sei lá, quebrar a banca, mas memorização de baralho, ela basicamente você pega cada baralho, cada carta do baralho, transforma num personagem e vai criando essas associações. Perceba que depois que você já criou as associações, elas vêm muito facilmente. Inclusive, se eu perguntar para Domingas qual é, por exemplo, sei lá, o 11, qual é o 11? O 11 é cabide. Cabide.
Eu percebo que a gente já conversou outras coisas e mesmo conversando. Tá espertinho. Agora eu já sei tudo. Já sabe tudo. Não sei memorizar 259 cartas de baralho em 1 hora, que foi o seu recorde latino-americano, né? Como o Alberto fez, mas eu tô aprendendo, hein? Tá aprendendo. E a Vanessa Borges disse que só esqueceu a almofada, porque ela estava escrevendo ali na hora da associação, mas também tá... O pessoal tá aprendendo também, muito legal isso. E o legal é essa interação. E agora... O que são os flashcards? Eu vou explicar o que são os flashcards, que é a nossa última técnica de hoje. Agora, Domingas, termina hoje? Não, amanhã tem muito mais. Né? Hoje termina não. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo que tem reprise. Tem uma reprise, opa! O pessoal vai poder assistir de novo. Sim, muito bom. Obrigada por me ajudar aqui nos recados. No finalzinho, vou deixar você falando os meus recados, então. Eu vou mandar meu currículo também. Eu vou mandar o legal da reprise que vai poder revisar a aula e memorizar mais. Exatamente. Perfeito, Luciano, plateia fixa. Plateia fixa. Vote Luciano, plateia Agora, o que é o flashcard? O flashcard são esses cartões, igual você pode ver no PowerPoint. Esses cartõezinhos, eles são cartões pequenos que envolvem uma palavra e, às vezes, um objeto. Vamos supor, por exemplo, que eu quero aprender o que é, sei lá, que eu estou estudando inglês e eu quero saber como fala maçã, sei lá, isso é uma maçã. Amanhã a gente vai falar sobre aprendizagem de idiomas e eu vou falar sobre o uso de flashcard. Mas eu pego esse cartãozinho, atrás escrevo Apple. Ah, tá. Ele funciona dessa maneira. E por que ele funciona tão bem? Apesar de que amanhã eu vou destrinchar melhor ele, hoje eu estou mais apresentando a técnica, porque ele vai ser ensinado amanhã. Você aí, que não consegue nem ver filme, porque tem dificuldade com o nosso português, mas tem vontade de poder ver o filme depois sem legenda em inglês. Às vezes você está aí no exterior e quer comunicar em inglês, não consegue. Para você aprender a se comunicar melhor, aprender idiomas amanhã, mas não hoje. Agora, hoje eu vou explicar o que é o básico desse flashcard. É você andar na sua carteira com pequenos cartõezinhos de visita que tem informação que você quer. E tem que ser pouca informação. Por exemplo, no idioma, você pode colocar as palavras que você quer memorizar. Coloco Apple. Eu coloco ball, para falar de uma bola, por exemplo. Agora, não apenas isso. Lembra que eu falei das fórmulas matemáticas? Se você quer aprender fórmula matemática, por exemplo, como você faz? Você usa também seus cartõezinhos. Você escolhe, por exemplo, 10 fórmulas por dia e uma fórmula por cartão e anda com elas no bolso. Aí você vai andando com elas no bolso, você vai alterando, e você sempre fazendo um teste consigo mesmo. Será que eu estou lembrando mesmo? E você vê aquelas que você lembra, você vai repetir menos. Aquelas que você tem mais dificuldade, você vai repetir mais. Agora lembre-se, memória é transitória. Você não pode sair no bolso com 60 cartões. Tem que ser poucos cartões todos os dias. O grande erro de quem vai aprender a tabuada é que o cara fala o seguinte: hoje eu vou testar os 6. Amanhã eu vou testar os 7. Amanhã eu vou treinar todos. E você não tem realmente uma referência daquilo. Então, os flashcards, você vai criar seus próprios flashcards. Agora, o importante é que a informação tem que ser pequena. Você não pode colocar um texto no flashcard. É uma dica, é uma palavra-chave. Se você, por exemplo, vai dar uma palestra, você pode criar, por exemplo, flashcards envolvendo só os tópicos. Os tópicos que você vai abordar. Ótimo. Aí você, por exemplo, como pode fazer? Você pode fazer uma simulação de palestra. Pega 5 cartõezinhos, cada um tem um tópico da palestra que você vai dar, da aula que você vai dar, e você vai passando. Para as apresentações que você vai fazer, né? Consultas Luciano de trabalho. Luciano, seu flashcard. Só para entender, eu fiz um papel aqui, eu acabei de cortar. De um lado eu fiz o desenho de uma bola, eu não sou um bom desenhista, dá para Perfeito. E atrás eu escrevi ball, e aí então eu olho a imagem e tento lembrar. Lembrar. Agora, o Luciano falou uma coisa que é brilhante. Palmas, Luciano. Tenta. Muito bem, Luciano. Muito obrigado. Flashcard não é simplesmente, tem gente que olha assim, ó. Bom. Não. Tenta lembrar. É um teste. É um teste. Flashcard é você criar uma pequena avaliação para você usar no seu dia a dia. Então você olha lá, ball, aí você vira. Você tem uma noção, é um teste. Você consegue, a partir daquele teste, saber se você sabe ou não. Aliás, memória requer isso. Memória requer que você coloque a sua memória à prova
para você saber se aquilo realmente foi codificado corretamente ou se não foi codificado corretamente. Então, você vai testando e vai fazendo sempre uma triagem. E andando sempre com eles no bolso. E o mais legal, Domingas, é que o flashcard otimiza seu tempo. Vamos supor, por exemplo, que você perde por dia 2 horas de transporte público. Que você perde, por exemplo, 1 hora de banco por dia. Você pode ficar no banco checando seus flashcards. É muito mais fácil checar os flashcards no banco do que simplesmente ficar com um livro gigante. Não, olha só. E, aliás, tem uma história sensacional aqui do Ismael Black, que ele conta que ele trabalhou numa empresa em Diadema, que ele conseguiu memorizar o trajeto do ônibus, então ele dormia e não errava nunca o ponto, porque ele despertava no momento exato. Porque nesse cochilo ele passava todo o trajeto na mente dele. É que interessante isso. Não é bom? Não, isso é bem interessante. Olha, muito bom. O pessoal achou esquisito, mas é um método que tem a ver... Ele criou a associação dele. Não é? Agora, mais interessante que eu quero usar para encerrar hoje Sim. é que as pessoas querem que eu simplesmente dê um carimbo do campeão de memória, sabe? Ah, é o carimbo que o senhor está estudando do jeito correto. Eu estou falando, de acordo com a ciência, aquilo que mais funciona para a maior parte das pessoas. Mas tem pessoas que usam uma técnica, às vezes, bizarra, e que funciona para elas. Eu vou falar daquilo que funciona com a maior parte das pessoas. Apesar de elementos como transitoriedade e multitarefa serem universais, todo mundo está cometido. Agora, em relação a qual técnica você prefere, se é o flashcard, se é o método do vínculo, se é o palácio da memória, isso é uma decisão que você vai tomar. Talvez você tenha uma técnica totalmente estranha. Eu vou comentar isso porque teve uma vez um cara que queria, de qualquer jeito, me mostrar a técnica de memorização dele. Ele queria que eu opinasse. E chegou lá na UFMG com umas artes abstratas. Era um negócio todo abstrato, um desenho colorido. E falou assim, tá vendo isso aqui? Tô vendo. Então, aqui eu lembro de tal coisa, e foi falando de direito. Foi falando, eu falei, mas que estranho. Tipo, tá vendo esse dragão aqui? Esse dragão eu lembro dos remédios constitucionais e foi falando uma associação que tinha nada a ver. E ele passou em primeiro lugar em vários concursos usando essa técnica. Aí me perguntou, o que você achou? Olha só. Você está perguntando se eu publicaria essa técnica ou se eu ensinaria para alguém? É claro que a resposta é não. Certo? Porque para mim não faz sentido. Não faz sentido para mim. Agora, se você me perguntar se você deve continuar usando, óbvio que sim, está tendo resultado. Porque ele pegou algo que é totalmente dele. Aprendizagem é algo muito individual. Se funciona para ele, então ele vai usar o que funciona para ele. Agora, você não é então obrigado a usar o que eu ensino, você vai usar aquilo que você se adequa mais. Você não precisa mudar completamente. Agora, se você está com algo que não está funcionando, é porque se você está assistindo a gente aqui hoje, provavelmente tem algo a reclamar, né? Então você vai ter que reformular mesmo. Até porque os métodos de memorização aí dos nomes e etc. não são as coisas mais... também não deixam de ser exercícios de imaginação, como você falou, né? Da gente imaginar o Luciano, a luz caindo na cabeça dele, isso realmente também Sacanagem, não é. Aliás, tem aqui um hashtag Luciano, melhor convidado da Jaqueline Teixeira. Muito obrigado, Jaqueline. Um beijo, hein? Ó, você. A Zeneide Henrique está dizendo que esse curso é maravilhoso, tem tudo a ver com o marido dela. E o Fato Rapa diz que pirou aqui no flashcard que vai fazer com o nome de exercícios do CrossFit, que são todos em inglês. Perfeito. Aliás, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre método de aprendizagem de idiomas novos. Eu fiquei com medo né? de você falar que eu teria que fazer CrossFit. Aí é sacanagem, Esse mano. foi seu medo maior? Ó, você pôs a gente tanto à prova aqui, o seu medo era do CrossFit? Eu fiquei com medo do CrossFit. Não, mas é interessante mesmo, porque funciona, ele consegue memorizar a sequência, porque é uma repetição que respeita o fenômeno da transitoriedade. Legal. E além de poder ter mobilidade, você pode utilizar no dia a dia em qualquer lugar. Legal. Olha, eu quero só dizer que amanhã a gente vai ter mais técnicas de como tornar a sua memória ainda mais poderosa, porque foi super bacana a gente já ver umas técnicas, inclusive de ver como é que a nossa memória funciona, né? Por que é que a gente esquece as coisas e tal. Achei que foi super interessante. Mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui. Isso foi sobre os flashcards. A gente vai voltar a falar mais deles amanhã. Os flashcards a gente vai retomar na aprendizagem de idiomas. Eu vou dar um detalhamento de como utilizar o flashcard em aprendizagem de idiomas.
E eu queria agradecer demais, Educar, por esse programa, a você que está nos assistindo, você que não se inscreveu no meu canal, youtube.com/submemória. E a Domingas está aqui apresentando, sendo moderadora de uma forma tão sensacional. Os nossos convidados também, palmas para eles. Palmas para os nossos convidados. Olha, só contando então que amanhã a gente vai falar, falei que a gente vai falar sobre como tornar a sua memória ainda mais poderosa, a gente vai falar sobre como aprender novos idiomas, a gente vai falar sobre como realizar resumos, mapas mentais e outros organizadores gráficos e também como estudar para provas e concursos e como aumentar a sua concentração, que é o que o pessoal todo de casa estava falando que estava em busca, né? O pessoal que está fazendo mestrado, concurso, vestibular, aulas, entrevistas, né? Pitchings, muitas vezes para trabalhos, né? Agora está na moda fazer pitching também. Então é uma maneira muito interessante e instigante. Muito obrigada. Obrigada, meninos. Obrigado. A gente se vê amanhã, né? Obrigado, gente. Com certeza, depois do hashtag aí. Para você garantir, né? Garantir essa vaga. Vamos encerrando então, Alberto? Encerrando, agradeço mais a participação de vocês. Obrigado a todos e até amanhã. A gente se vê amanhã com certeza. Essa foi a nossa terceira aula do curso Técnicas de Memorização e Aprendizagem Acelerada com Alberto Isola, onde a gente falou sobre as técnicas mnemônicas. Educar, sucesso é aprender sempre.